Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre repetindo que as nossas mini aulas e todo o trabalho da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica é focado em fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Quando eu falo cristão, não entendo que eu sou religioso, porque eu não sou religioso, mas sim, eu tenho uma vida espiritual. O cristão tem uma vida espiritual, tem que ter uma vida espiritual. Então a gente estuda isso e trata aqui na academia também. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de quantitativos de terraplanagem. Senhores, esse tema aqui, eu sei que é o tema que dá muito ensejo a problemas, até jurídicos na justiça, por causa de dinheiro, por causa de custos. E pode não ir para a justiça, mas dá problema para um lado ou para o outro com relação a custos de falta de terra, de excesso de terra, onde vai colocar os solos, da onde vai tirar, enfim. Eu chamo tudo isso de planejamento geotécnico de terraplanagem, que passa por esses fatores de conversão. O que é um fator de empolamento e conversão, corte? A relação entre volumes de corte, o volume do corte no aterro, o volume do corte deve ter, deve ser comparado. Se eu escavar 1 metro, eu vou aterrar 1 metro? Olha, eu nunca vi, mas é possível que o fator de conversão corte em aterro seja 1, ou seja, eu escavo 1 e aterra 1. Se eu tiver um volume de aterro, eu preciso saber o fator de conversão corte-aterro para saber o volume que eu vou escavar. E se eu vou escavar, eu preciso saber o fator de conversão corte-aterro para saber qual o volume que eu preciso de aterro. Mas para saber os volumes de corte-aterro, eu preciso saber a inclinação dos taludes, ou seja, a parte externa do aterro se chama talude, inclinado. Qual a inclinação daquele talude, daquele desnível? Também, essa questão de fator de conversão tem uma importância no caminhão, ou seja, quantos caminhões que eu preciso para poder transportar meu corte, meu volume que eu vou cortar para o aterro. E vice-versa. Para eu fazer um aterro, um tal volume, quanto eu preciso do volume de quarto e quantos caminhões que eu vou ter. E aí o fator chama de empolamento. Então, quando eu corto o solo e levo esse solo para o caminhão, sempre há um empolamento, ou seja, há um aumento do volume. Mas, a hora que eu comparo o volume do corte e do aterro, isso não é igual. Pode ser, mas é raro ser. Né? Então, o fator de empolamento converte corte no volume do caminhão. Ou seja, se eu vou escavar 10, eu vou transportar cerca de 12, 13. Mas há uma forma de calcular isso, que é o que nós vamos ver. O fator de corte-aterro, idem. O corte-aterro é utilizado no projeto de terraplanagem, mas o volume do caminhão é importante para o empreiteiro. Então, quando eu faço um talude e quero saber o fator de, então, de empolamento e ou de conversão, corte-aterro, eu tenho que entender que isso é uma relação entre volumes de corte, de aterro e de transporte. Então tá lá, corte, VC, gama C, que é o volume de corte, o peso específico no corte. Depois tem o volume solto aí no transporte, e o gama solto, e o volume no aterro e o peso específico no aterro. Né? Então, com essas variáveis, volume e peso específico, que eu vou poder então ter as conversões entre um e outro. Então, por exemplo, se eu tenho um corte e vou fazer um aterro, eu tenho que entender que o que tem de comum aí
é que se eu escavar 1.000 grãozinhos, eu vou fazer aterro com 1.000 grãozinhos. Então eu posso calcular o peso específico seco, que é o peso seco, ou seja, o peso só dos grãos, dividido pelo volume dos grãos, eu tenho o peso específico seco do corte, porque os grãozinhos no corte estão com uma certa disposição. No aterro ele terá outra disposição. Portanto, eu tenho o peso seco no aterro, que é o peso daqueles mesmos grãozinhos, imagine 1.000 grãozinhos, né, no volume, no arranjo de volume que vai ter no aterro, que vai ser compactado. Então, se eu admitir que a quantidade de grãos é a mesma no corte, estará no aterro, eu posso dizer que o peso seco, que é o peso dos grãozinhos no corte, é igual no aterro. São aqueles 1.000 grãozinhos, vão pesar alguma coisa igual num lugar e no outro, só que numa configuração, no outro com outra configuração. Aí eu desenvolvo a matemática, que nós não vamos falar muito aqui, e chego no fator de conversão corte-aterro. E está aí, então, para os senhores. Agora, tá aí a forma de calcular. Agora, a pergunta é por que não calculam, né? Por que isso não é feito adequadamente? Então, vou explicar um pouquinho da minha história desde os meus 19 anos, né? E a gente vê isso acontecendo. Eu aprendi isso que está nesse slide aos 19 anos, 20 anos, coisa assim, início da minha carreira. E depois não vi ninguém aplicando isso por décadas. O que eu senti é que aquilo que era um conhecimento se perdeu ao longo dessas décadas. Mas por quê? Porque o problema está em saber essa dedução, e agora está aí, público, qualquer um que vê as nossas mini-aulas pode ter aí a dedução. O problema é fazer os ensaios. O ensaio do peso específico do solo seco e a umidade do solo seco, e fazer o ensaio de Proctor, que vai dar o peso específico do aterro e a umidade do aterro. Só que esses dois ensaios, eles são indispensáveis no projeto e na obra de terraplanagem. E eles não são feitos, porque as obras de terraplanagem, elas carecem de fazer as sondagens para saber os tipos de solo. E se eu não sei os tipos de solo, eu não sei programar onde fazer os ensaios que eu estou me referindo. E se eu não sei programar, então as pessoas não fazem. Elas vão escavando e vão aterrando. Isso é um sacrilégio, né? Para o profissional da área. Mas muitos já estão entrando nessa balada, nesse comportar-se de uma forma equivocada, gerando muitos problemas. Ao longo da minha vida eu vi muito problema e deve estar acontecendo muito problema. Os volumes não batem, falta volume para fazer concluir o aterro, ou sobrou, e agora o que eu faço com essa terra? Então isso é resolvido da seguinte forma: faz sondagens no terreno antes da terraplanagem. Conhece e define, nós denominamos perfil geológico técnico. E aí nós teremos camadas representativas de um mesmo universo. Não são iguais, mas é um universo que estatisticamente, através da sondagem, nós caracterizamos como semelhantes. Nesse universo nós tiramos amostras. Como que a gente pode tirar as amostras? Através de sondagens, através de poços, através de tirar tubos, através de sonda rotativa ou de sondagem a percussão. Então, eu tenho amostras indeformadas no corte e tenho amostras deformadas no corte. Com ela, eu vou fazer os ensaios de peso específico natural, teor de umidade no corte e fazer o ensaio de Proctor para o aterro. Não é nada complicado, isso pode ser feito em qualquer tipo de laboratório, ou seja, o básico do básico do básico de laboratório, que para mim devia de ter em qualquer obra de terraplanagem, qualquer empresa de terraplanagem devia ter esses equipamentos, e a nossa função é essa, é advertir a sociedade com que nós já vivemos e orientar gratuitamente a empresa
a praticar o que falamos aqui. E que isso é normalizado, isso é a boa prática, isso é de conhecimento público. A coisa de conhecimento público não quer dizer que o público conheça, mas é assim como uma lei. Deve ter uma lei lá que é de conhecimento público, mas poucos sabem a respeito daquela lei. Bom, era isso que eu queria apresentar nessa mini aula. Compartilhem, veja a descrição do vídeo, primeiro link, grupo do WhatsApp, pode agendar reunião conosco em workshops específicos do que vocês tiverem e interesse de tratar conosco. Fico à disposição. Tchau, tchau.